Oi, gente! No vídeo de hoje eu tô muito animada pra começar um projeto que é um pouco mais pessoal, é um projeto mais pessoal e, enfim, é só porque eu tenho vontade de fazer, só porque eu quero, só porque eu inventei. Irei mostrar pra vocês que eu tenho um livro do Pequeno Príncipe, é um exemplar. Ele é um exemplar bem simples, o papel dele não é lá aquelas coisas. Ele é um papel branco, não é aqueles amareladinhos que são bonitinhos e tal. A folha não tem uma ótima qualidade. E a capa também não. E por esse motivo, ela tá meio assim. Ela tá muito dobrada pra fora, enfim. E também não me agrada tanto. Não a ilustração de aquarela, que é do próprio autor do livro, mas, sei lá, eu acho meio pobre. Poderia ser algo mais criativo, mais diferente. E a contracapa também. Esse tanto de texto aqui, sei lá, não sei, não curto tanto a forma que tá diagramado. E também isso aqui tá em cima da ilustração. Sei lá, é um projeto um pouco pobre, eu diria, que eu não curto muito. Um problema também que eu notei é que aqui o O do Pequeno Príncipe, ele tá cortado no vinco que fizeram pra colar a capa. Enfim, alguns probleminhas, até técnicos eu diria, não ficam tão legais assim no resultado final do livro. E pelo que eu pude ver aqui, ele foi só colado, né? O miolo acho que foi só colado na capa mesmo. Enfim, aí a minha ideia é refazer uma capa pro meu livro do Pequeno Príncipe, porque eu tenho esse livro aqui já faz bastante tempo. E uma curiosidade é que eu nunca li o Pequeno Príncipe. E aí não vou ler antes de refazer a capa. A minha ideia é eu refazer a minha capa pra depois eu ler esse livro. E, enfim. É isso. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar as medidas da capa contra a capa e da lombada. Eu não vou contar esse vinco aqui porque ele pode ser planejado depois no tamanho total que eu for fazer do arquivo, né? Então não vou me preocupar com esse vinco agora, nesse momento, né? Mas depois eu tenho que lembrar dele, enfim, porque pra não acontecer o mesmo problema que aconteceu aqui, que foi da escrita ficar pra onde o vinco foi colado, e aí quando você abre a capa a letra se perde ali no vinco. Não sei se isso é uma grande preocupação, porque você vai ler e não vai estar vendo, mas a capa aberta... Cadê o O? Perdeu, morreu! Enfim, então eu vou tirar as medidas aqui, rapidinho. Certo. Depois de eu ter medido, qual que é o próximo passo? Seria já fazer a arte que eu quero fazer pra mandar imprimir, ou eu iria fazer desenhado à mão. Eu ainda estou em dúvida. Eu estou pensando sobre isso, porque eu, assim, não tenho uma habilidade de desenhar tão avançada assim. Eu não tenho muitas técnicas, tipo, eu não sei. Eu sei praticamente nada. Ou eu faço no computador mesmo, e da mesma forma eu ilustraria o meu próprio desenho, só que digitalmente. E aí seria mais fácil de adicionar tipografias, coisas escritas e tal, do que tentar refazer isso com a mão. Bom, agora eu tirei as medidas. E o próximo passo vai ser ou eu começar o meu projeto gráfico para essa capa, ou eu tava pensando em arrancar essa capa.
E aí, assim, eu acho que foi só colado, como eu falei. E eu teria que fazer isso com bastante cuidado pra não rasgar, né, as folhas e tudo mais. Eu espero que eu não faça merda. Mas eu quero muito arrancar essa capa. Tipo, antes mesmo de eu começar a fazer o desenho, eu quero arrancar a capa. Eu vou arrancar essa capa. Vou arrancar, vamos lá, vamos arrancar. Eu vou tentar fazer isso com o máximo cuidado possível. Porque, como eu falei que essa folha aqui foi usada no miolo, ela não é muito lá boa. Tá vendo que ela é meio transparente e tal? Ela não é assim de ótima qualidade, não. Então... Ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, isso saiu. Isso é muito maneiro. A capa realmente não é nem um pouco resistente. Meu Deus. Mas aqui. Ok, temos um bloco, temos aqui. Ele continua colado juntinho. Ele realmente não vai se soltar com tanta facilidade. Uma coisa que eu queria ver era se... Eu não sei se eu deveria fazer isso. Eu não sei se eu deveria tentar descolar ele pra ver. Vou deixar assim. Talvez seja um grande erro eu descolar as páginas do miolo. Não vamos fazer isso. Vamos manter o bloco aqui. Tá, o bloquinho vai ficar bonitinho, vai ficar separadinho. Ele vai ficar separadinho pra quando chegar a hora dele. Bom, quando eu pensei em fazer isso aqui, eu pensei que eu deveria pesquisar um pouco sobre os direitos autorais dessa obra. E o texto, né, a obra em si, textual, está sob domínio público, então pode ser editado, traduzido, enfim, você pode fazer o que você quiser com a parte textual em si. Eu não vou mexer com a parte textual. E aqui dentro desse livro também tem as aquarelas do autor, que eu não sei ler o nome dele. Antoine de Saint-Exupéry. Sei lá como é que fala. Francês, né? O querido aqui. E aí, tem as aquarelas dele na própria capa. E eu pesquisei. E, de fato, essas ilustrações, elas não estão sob domínio público. Então eu não poderia pesquisar na internet e reutilizar essas ilustrações. Mesmo que seja para um projeto pessoal e eu não vá comercializar isso aqui, eu prefiro não tomar nenhum risco, né? Porque vai que. Então, por isso mesmo, eu tive a ideia realmente de fazer a minha própria ilustração. Porque daí, quem que vai dizer que eu estou tomando direitos autorais de outra pessoa? Eu não vou. Enfim. E é por isso que eu vou fazer a minha própria ilustração, pra não correr nenhum perigo, assim, de processo e tal. Gente, teve um pequeno lapso de tempo aqui, né? Porque eu fiz toda a parte digital, eu fiz toda a ilustração, tudo que eu queria colocar. Fiz a impressão da capa. E aí aqui eu tô simplesmente colando já a capa pronta. Vou mostrar melhorzinho depois que acabar essa parte em que eu tô montando tudo. E tá passando bem rapidinho porque essa gravação ficou com 22 minutos. Então assim, não teria como eu colocar 22 minutos aqui de eu montando isso pra vocês assistirem, porque ia ficar muito chato. Então eu acelerei. Mas basicamente o que eu queria era que a capa fosse escura. Tivesse o título, Pequeno Príncipe, o nome do autor,
E eu fiz uma rosa no meio, porque eu queria que fosse em volta da rosa, mesmo que eu não saiba exatamente ainda o que ela significa, porque eu não li. Mas foi a escolha que eu tive. E atrás eu só realmente desenhei coisas do espaço, como se fossem estrelas. E eu coloquei uma frase que eu pesquisei do livro, e que na verdade ela é até meio clichê, que é: o essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração. Eu achei muito bonita e é isso, eu só queria colocar mesmo sem ter conhecimento. Porque quem sabe isso depois ganha algum significado pra mim. E é isso, não tem muito mais o que falar. Eu coloquei a minha logo também na parte de trás, porque como foi eu que fiz, eu queria que tivesse a minha logo, assim como eu coloco nos cadernos que eu faço. E aí, assim, vivendo e aprendendo, ocorreram bastante erros. Mas esse tipo de capa e de colagem é muito difícil de ficar 100% certo sem que você tenha muita prática. Então eu vou me dar essa bola de que tá tudo bem, sabe? Porque realmente é bem difícil que fique certinho. E aí, como eu disse, vivendo e aprendendo. Cada vez que você pratica mais, você aprende uma coisa nova e você fica melhor no que você tá fazendo. Então é até legal fazer projetos pessoais pra esse tipo de coisa. E é isso, agora eu vou mostrar aí o resultado final. Bom, o livro ficou assim. Como eu disse, vivendo e aprendendo bastante, porque o contraste das cores na impressão não ficou muito legal. Principalmente no vermelho ali. Mas, bom, como eu falei, né? É pra lembrar que é o espaço. Então, tem várias estrelinhas amarelas. Na lombada ficou só o título, se focar, né? O Pequeno Príncipe. E atrás tá novamente o espaço, a frase que eu falei. E a minha logo aqui. Ficou bem simples. Eu acho que ainda é interessante. E na parte de dentro ficou essa padronagem, assim. Que, assim, não teve muita escolha, eu só fiz porque era legal ter alguma coisa por dentro. E eu não sabia muito bem o que colocar, e aí foi isso, né? E, bom, vocês podem ver, tipo... ficou bem defeituoso, vai. Ficou muito defeituoso. Aqui também faltou, né, tipo... arte, podemos dizer assim. Enfim. Mas eu acho que vale muito essas coisas de você errar bastante até fazer certo. Eu acho que é importante errar e aceitar que tá tudo bem e tentar de novo, né? É sobre isso. E é isso. E aí agora, daqui um tempo, eu vou ler de fato o livro, né? Porque era meio que pra isso que eu fiz esse projeto. E é isso, gente.